Fala pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Informática para Concurso. Sou o Cleiton Monte, colaborador de vocês. E aqui uma breve introdução sobre o autor, certo? Minhas formações. Vamos dar início aqui à nossa aula. Questão 1. Nos computadores, os dispositivos de armazenamento são responsáveis pelo controle de acesso e gravação de dados em meios de armazenamentos, como, por exemplo, fitas, HDs, memórias flash, mídia óptica, SSDs e etc. O técnico precisa substituir o dispositivo de armazenamento atual dos computadores do laboratório de informática por dispositivos de memória do tipo flash RAM, no qual o processo de escrita e leitura é feito eletricamente. No exemplo citado, o técnico deverá escolher qual dispositivo de armazenamento. Letra A, disco rígido de estado sólido. Letra B, disco rígido magnético de armazenamento externo. Letra C, disco rígido magnético. Letra D, disco versátil digital. E letra E, disco magnético flexível. Bom, como de costume, nós apresentaremos aqui os conceitos a vocês das opções, para que você mesmo tente resolver antes da solução, certo? Disco rígido de estado sólido, também conhecido como SSD, mais popularmente conhecido, né? Que vem do inglês Solid State Disks. Ele é construído através de memória flash e ele grava os seus dados eletricamente, certo? Ele é comumente 10 vezes mais rápido do que os HDs tradicionais, certo? Disco rígido magnético é o famoso HD ou HDD, né? Como já explicamos em itens anteriores, conhecido também como disco duro. A forma de gravação dos seus dados é através da forma magnética, certo? Disco rígido magnético externo é a mesma coisa do disco rígido magnético, certo? O processo é o mesmo, só que externo, mas ele possui o mesmo processo, as mesmas características, e ele pode ser conectado ao seu computador através da porta USB, certo? A interface USB, que também já explicamos o que é. Disco rígido magnético flexível é o famoso disquete, certo? Que caiu em desuso, mas o nome dele é o disco conhecido como disco magnético flexível, certo? E ele também se utiliza da gravação magnética. Disco versátil digital é o nosso DVD. A gravação dele é feita de forma óptica através de lasers que vão gravar os dados na face dele, certo? Então, dados essas características, essas definições, vamos voltar ao enunciado da nossa questão. Então, de volta ao enunciado da questão, nos computadores, os dispositivos de armazenamento são responsáveis pelo controle de acesso e gravação de dados em meio de armazenamento, como, por exemplo, fitas, HDs, memória flash, mídia óptica, SSDs e etc. O técnico precisa substituir o dispositivo de armazenamento atual dos computadores do laboratório de informática por dispositivos de memória do tipo flash RAM, no qual o processo de escrita e leitura é feito eletricamente. No exemplo citado, o técnico deverá escolher qual dispositivo de armazenamento. Letra A. Disco rígido de estado sólido. Nós vimos que o disco rígido de estado sólido são os famosos SSDs e que o processo de leitura e escrita é feito de forma elétrica, certo? Então vamos deixar ele aqui no canto. Disco rígido magnético de armazenamento externo. Nós vimos nas definições que esse disco é o famoso HD externo e que a forma de escrita e leitura é de forma magnética nele, certo? Então a letra B está errada, certo? Disco rígido magnético é a mesma coisa da letra B, só que aqui é o HD interno do computador, certo? Esse é o externo, onde poderíamos ligar pelo USB, e aqui é o interno, o famoso HD ou HDD. E também é feito de forma magnética. Disco versátil digital é o nosso DVD. E nós vimos que a gravação dele, a leitura e a escrita, é feita
de forma óptica, certo? Através de lasers, certo? Então, não é essa questão também, certo? E na disco magnético flexível é o nosso disquete, e a leitura e gravação também é feita de forma magnética, então não se enquadra aqui na nossa resposta. Então a única que sobrou são os discos rígidos de estado sólido, famoso SSD, e a nossa resposta certa é o nosso gabarito. Porém, quero chamar a atenção de vocês aqui para esse termo Flash RAM, certo? Nesse concurso, muitas pessoas reclamaram desse termo Flash RAM. E realmente esse termo não é bastante utilizado. Aliás, eu nunca tinha visto. E disseram que não poderia chamar o SSD de Flash RAM, porque RAM é a memória principal do computador. E realmente é, porém RAM significa memória de acesso aleatório. E existe um tipo de memória flash que o acesso dela é feito de acordo com a memória RAM. Não sei se foi por isso que eles quiseram dar esse nome de Flash RAM. Mas nós sabemos que concurso, a lei é a do edital do concurso, né? A lei é a banca. Então não vão procurar coisas para errar a questão, certo? Respondam a questão corretamente. Vocês viram que não se enquadra nenhuma das outras. Por eliminação, mesmo tivesse errado no enunciado da questão, responda a questão certa. E caso eles coloquem outra coisa, entrar com recurso. Mas não vão brigar com banca, porque não vale a pena, certo? Então aqui por eliminação, mesmo enunciado estando confuso, nós acertaremos a questão sem nenhum empecilho, certo? Então vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão 2. Levando em conta que um computador é composto por hardware, que constitui sua parte física, e por software, que determina sua parte lógica, ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado na área do disco rígido, da memória, do drive de CD-ROM, da fita magnética. Bom, pessoal, aqui conceito de hardware e software, né? Hardware são as partes físicas do computador. Parte física você pode entender como as partes que você pode tocar, certo? E software é a parte lógica, a parte que você não pode tocar, certo? Você interage de forma logicamente através do hardware, certo? Então vamos às nossas explicações, certo? RAM, memória RAM, Handle Access Memory, memória de acesso aleatório. Permite acesso direto a qualquer parte da memória a qualquer tempo. Não precisa sair varrendo a memória da posição 1 até a 100 para ler a posição 100. Esse acesso é feito diretamente na posição 100 para buscar os dados, certo? É conhecida como a memória principal. Ela é considerada de acesso rápido. E ela é que armazena os aplicativos em execução, ou seja, todos os aplicativos que estão sendo executados, todo o software. Você abrir um programa no computador, os dados desse programa precisam ser carregados na memória principal para que eles sejam executados. Eles ficam salvos no HD, na memória secundária, mas quando são executados, eles têm que ser transferidos para a memória principal. Ela é volátil, ou seja, ao encerrar a energia elétrica para ela, ao não ter mais energia elétrica, ela perde os seus dados. Então, os seus dados só estão lá salvos enquanto estiver energia elétrica para ela, certo? Ao concluir uma tarefa, os arquivos serão salvos na memória secundária, que é o HD, para que você não perca os seus dados por ela ser volátil. Disco rígido ou disco duro, HD de hard disk ou HDD de hard disk drive. É a memória secundária, ou conhecido como memória de massa. No HD são onde ficam salvos seus arquivos para utilizá-los em outro momento. Então aquele software que você abriu, que foi carregado para a memória RAM, se você não quer perder os dados que você manipulou lá, você precisa salvá-los. E quando você salva, essa informação é escrita no HD, porque o HD é não volátil. Ele não perde os seus arquivos ao desligar a energia, certo? Então você salva e ele vai para o disco rígido para que você possa ter acesso posteriormente. CD e DVD são mídias para armazenamento de dados e são não voláteis, certo? Você grava e permanece lá para que você possa buscar depois. E as fitas magnéticas, basicamente, mesma coisa do CD, mídia para armazenamento de dados.
também não volátil, certo? Então vamos voltar ao enunciado da nossa questão. Levando em conta que um computador é composto por hardware que constitui sua parte física e por software que determina sua parte lógica. Ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado na área do disco rígido. Nós vimos que os discos rígidos armazenam os arquivos que possamos acessar depois. Não falamos que nada seria carregado nele. Da memória, sim, apesar de a opção estar meio, perdão aqui, né, o disco rígido é um X. Apesar da questão estar meio incompleta da memória por ter diversos tipos de memória, mas como falei, não vamos brigar com a banca, certo? É da memória? Vamos deixar guardado aqui para ver se tem uma mais adequada. É da memória? Sim, todos os aplicativos, software, programas em execução precisam ser carregados na memória. Eles precisam ser carregados para serem executados, como já explicamos na definição. Do drive de CD-ROM, não, né? O drive CD-ROM apenas para armazenar os dados ou ler posteriormente. E ele não é volátil. Não é carregado nenhum programa nele para ser executado. Inclusive, programas em CD-ROMs precisam também ir para a memória para serem executados. Da fita magnética, não, também pela mesma explicação do CD-ROM. Então, diante disso que não tem nenhuma opção mais completa sobre a memória, a opção correta é da memória. Todos os programas em execução precisam ser carregados na memória para que possam ser executados. Só executa alguma coisa no computador se ele estiver na memória RAM. Se não estiver, ele não é executado. Então, quando você clica no programa, os dados desse programa vão ser transferidos de onde quer que estejam, seja do HD, seja do pendrive, seja do CD. Eles serão carregados na memória principal, a memória RAM, para serem executados, certo? Então a nossa resposta certa, a resposta B, a área da memória. Dando prosseguimento agora, vamos para a nossa terceira questão. Quando se formata um HD para computador, significa que o disco magnético A foi dividido em partições, B será descartado por estar danificado, C teve seu conteúdo compactado, D foi preparado para receber dados, E teve suas propriedades personalizadas. Vamos lá, como de costume, para as nossas definições, certo? E aqui nós temos poucas definições, certo? O que é que significa particionar? Particionar é dividir o disco em partições, partes, parece óbvio, né? E nós temos essa figura aqui com o disco. Aqui é um disco só, certo? Onde nós temos um disco rígido, um HD. E nós podemos particionar esse disco, certo? Nós temos a partição N, ó, várias partições, partição 3, partição 2, partição 1. E nós podemos ter vários sistemas operacionais no mesmo disco. Nós particionamos, nós dividimos o disco em várias partes. Em uma parte eu posso ter o sistema operacional Linux, em outra o Windows 7, em outra nossos arquivos pessoais e assim em diante, certo? Isso é particionar um disco, é dividir ele em várias partes, certo? E formatar. Formatar é preparar o disco para receber dados de acordo com um formato, um tipo de sistema de arquivo. Nós temos vários sistemas de arquivo, temos FAT, FAT32, NTFS, XFAT, XT3, XT4. E nós podemos preparar o disco para receber arquivos de acordo com esses sistemas de arquivo. Então, formatar é nada mais do que preparar o disco para receber dados, certo? E aqui nós podemos ver à direita nessa imagem várias partições com vários sistemas de arquivo. Nós temos uma partição com XT4, com NTFS, estendida, XT4 novamente, certo? E assim em diante. Então nós podemos ter várias partições, apenas um disco, e também podemos ter vários sistemas de arquivo por cada partição, certo? Mas você não pode ter dois sistemas de arquivo na mesma partição. Cada partição ela precisa ser formatada, ou seja, precisa ser preparada para receber dados de acordo com o sistema de arquivos, seja ele NTFS, XT4, FAT e assim por diante, certo? Então, voltando à nossa questão, quando se formata um HD para computador, significa que o disco magnético foi dividido em partições? Não, né? Nós aprendemos que dividir em partição é
particionar, certo? Isso aqui é particionar o disco. Será descartado por estado unificado? Pai, eu não sei como se enquadraria isso aqui, então sem comentários, né, sobre ser descartado, porque formatar não é descartar. Nós já sabemos o que é formatar, né? Deixar em um formato. Teve seu conteúdo compactado? Também não, né? Isso aqui está mais para compressão de arquivos. Foi preparado para receber dados? Vamos deixar isso aqui, né? Parece que temos alguma coisa aqui. Teve suas propriedades personalizadas? Eu também não sei como ele quis dizer essas propriedades personalizadas, está muito vago esse sentido, né? Então vimos aqui que a mais adequada foi preparado para receber dados, certo? Então essa é a nossa resposta correta. Realmente nós vimos na definição que formatar significa preparar o disco para receber dados de acordo com um sistema de arquivo que nós escolhemos para formatar esse disco, certo? Deixar ele no formato daquele sistema de arquivo para que o sistema operacional leia corretamente aqueles dados e escreva os dados no disco, certo? Então a nossa resposta correta, letra D, foi preparado para receber dados. Isso é formatar um HD. Muita gente pode errar nessa questão. Aqui estava difícil errar pelas opções estarem mais claras, mas muita gente toma como formatar um HD e instalar um sistema operacional, e que são coisas diferentes. Para você instalar um sistema operacional, você precisa formatar o HD, porque você precisa preparar esse disco para receber os dados que serão instalados nele. Por isso que existem os sistemas de arquivo. Tem um sistema de arquivo para o Windows, que é o NTFS. Tem um sistema de arquivo para o Linux, que é o ext4. Então você formata essa partição para que ele receba esses dados. Se você formatar um HD com o sistema de arquivo ext4, não tem como você instalar o Windows lá. Do mesmo jeito, se você formatar com NTFS, você não vai instalar o Linux lá, porque cada um tem o seu sistema de arquivo. Então cada partição deve ser formatada de acordo com o sistema de arquivo para o seu uso, certo? E particionar, você particiona, é opcional você particionar seu HD, você divide em partições por segurança ou para usar vários sistemas operacionais. Então nós encerramos aqui a nossa segunda aula de informática para concurso. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma.